Olá, meu nome é Danilo, sou professor no curso de bacharelado em Ciência da Computação na FCT Unesp em Presidente Prudente. Essa é a disciplina de Projeto e Análise de Algoritmos e o assunto de hoje é Programação Dinâmica. Esse é o último assunto que veremos a parte de Projeto de Algoritmos. Nós vimos na aula de divisão e conquista que é possível dividir o problema em subproblemas, resolvê-los e então combinar essas soluções até chegar numa solução do problema completo, né? Nós vimos que a solução das partes menores eram resolvidas de modo independente, podendo até ter duplicações, né, em alguns casos, dependendo da divisão, do problema que você está lidando, né? E aqui na aula de hoje, né, na parte de programação dinâmica, né, a gente começa a observar a questão dos problemas que são semelhantes, que às vezes eles são duplicados. E muitas vezes quando você faz essa divisão, né, do seu problema maior em subproblemas, pode ser que apareçam muitas duplicações que são resolvidas mais de uma vez, né? Então, se a gente começar a prestar atenção nesses problemas semelhantes que são resolvidos mais de uma vez, né, e começar a armazenar essas soluções, né, para um uso futuro, nós teríamos, consequentemente, um algoritmo mais eficiente, né, porque ele vai ter menos cálculos, menos computação para ser realizada, né? Então, assim, a grosso modo, né, essa é mais ou menos a ideia da programação dinâmica, ou seja, vai tentar evitar cálculos, né, vai tentar evitar calcular a mesma coisa duas vezes. Geralmente, para isso é feito o quê? É mantida essas soluções em tabelas, tá? Então você tem os resultados de subproblemas conhecidos que são mantidos em tabelas, né? Então esse termo até programação dinâmica, né? Ou programação que nem está tão relacionada à programação em si, mas é a estratégia que ele faz com que essas soluções de subproblemas elas são armazenadas numa tabela e conforme você evolui, né, o seu problema em busca da solução final, ou seja, do seu problema completo, você vai reaproveitar esses cálculos que já foram realizados e estão armazenados, tá? Então, na programação dinâmica, a gente também tem essa divisão de subproblemas, mas geralmente a gente começa por problemas menores, a gente vai adicionando mais elementos ao problema, né, até que a gente chega na solução final, tá? Então, a gente combina, né, um outro diferencial que a gente tem é que quando a gente vai combinar a solução de subproblemas para chegar na solução final, a gente não compõe todas as soluções dos subproblemas. A gente vai ver aqui nos exemplos, né? Principalmente nos exemplos mais elaborados que eu vou ilustrar, vai dar para perceber melhor isso. Então a gente vai conseguir perceber melhor essa ideia da otimalidade, que seria o quê? Imagina que você tenha uma solução ótima, as subsoluções que compõem essa solução ótima, elas também têm que ser ótimas, tá? Então é daí que vem o princípio da programação dinâmica, que quando a gente vai compor a solução final, ela vai ser o quê? Um encadeamento do uso de vários subproblemas cujas soluções são ótimas, tá? Então, nos problemas mais elaborados que eu vou citar para vocês, vai dar para a gente perceber isso, tá? Então, a ideia, no fim das contas, é o quê? Sempre quebrar ó, o seu problema maior em subproblemas, né? Ele quebra em várias porções bem menores do problema, ele vai evoluindo o tamanho do problema em busca da solução a cada etapa, e a solução ótima, né, do estado atual é a que vai ser utilizada numa etapa futura, né, no próximo estado, em busca da solução do problema, tá? Então, essa é basicamente seria a ideia da programação dinâmica, tá? Um exemplo clássico que aparece em muitos livros é o problema de encontrar o Fibonacci, né? Então, imagine se tem lá o Fibonacci de n, a gente tem, ele é bem conhecido, vocês já devem ter visto em algumas disciplinas, em ATP, por exemplo. Ele seria o quê? É uma relação de recorrência, né? O Fibonacci de n é dado pelo Fibonacci de n-1 mais o Fibonacci de n-2, né? Então, o que você tem? Você tem que calcular o Fibonacci de n-1 e o Fibonacci de n-2. E você vê que isso acaba se tornando algo recursivo, né? Que está a recorrência, até que você chega nos casos base, né? Então, se for zero, Fibonacci de zero é zero, Fibonacci de um é um, tá? Fora isso, você vai calculando dessa maneira, tá? Então, o que que a gente tem? A gente tem algo recursivo aqui. Se você observar, né, se a gente expandir, a gente teria o seguinte para o Fibonacci de 5. Ó. Para chegar no cálculo do F5 aqui, Fibonacci de 5, eu teria que calcular o F de 4 mais F de 3. Né? Por F de 4, teria o F de 3 mais F de 2. Né? Aqui o F de 3, o F de 2 mais F de 1. Aí aqui o que que você percebe? Já apareceu o F de 3 novamente, tá vendo? Então, o que que você tem? Você tem problemas menores, né, que vão ser compostos aqui até chegar na solução maior, que é o Fibonacci de 5,
que eles vão repetir várias vezes, né? Aqui é um número bem pequeno, sim. Imagina você ter um número bem alto, aqui um 1000 ou até mais, né? Você vai ver que várias vezes alguns cálculos vão aparecer, né? Algumas porções vão aparecer mais de uma vez. Então, teria como acelerar esse processo? Lógico que aqui é um exemplo bem simples, né? Então, o custo computacional para você resolver esses subproblemas aqui, ou seja, essa é uma soma, né? Lógico que você vai ter várias sobreposições, apesar do cálculo ser simples, você tem redundâncias, né? Então, a gente poderia eliminar essas redundâncias, né? Então, aqui seria a implementação atual recursiva, né? Em que a gente parte da porção maior até chegar nas menores, depois vai compondo esses problemas, né? Menores até chegar na solução final, certo? Mas uma maneira que a gente poderia fazer é, uma vez que eu calculei um número aqui de Fibonacci, de uma instância menor, não precisaria recalculá-lo, né? Por exemplo, calculei o f de 3 aqui, não precisaria recalculá-lo. Eu posso reaproveitar o cálculo aqui no f de 3, tá? E assim por diante, né? Então, como a gente poderia fazer isso? Armazenar o resultado, né? Uma vez que ele é calculado, armazenar em tabelas. E geralmente é a maneira como a gente vai acabar fazendo de uma forma eficiente, né? Então, você teria o armazenamento em tabelas de cada um deles até que você chega no resultado final aqui do f de 5, tá? E se você prestar atenção, o que a gente tem? A gente tem que, uma vez que você calculou e sabe a solução para um F2, por exemplo, um F3, você reaproveita ele no F4 somente a instância anterior, tá vendo? Você não vai retornar instâncias ainda mais anteriores para resolver. Ou seja, você tem isso daqui que já é a solução ótima para esse caso, solução ótima e correta para esse caso, você reaproveita nas soluções futuras, tá? Então, basicamente, aqui é um exemplo bem simples, só vou tentar ilustrar essa ideia da programação dinâmica. É que seria um exemplo de uma implementação que utilizaria essa ideia, né, armazenando em tabelas, as soluções anteriores, ótimas, que vão ser reaproveitadas para a solução futura, até que chega na solução final. Tá? Então, só um exemplo bem simples. Então, novamente, né, retomando aquilo que eu comentei, um problema na programação dinâmica ele é resolvido em partes menores, né? Você está sempre prestando atenção, né, quando você vai resolver um problema de programação dinâmica, tem alguns passos. Por exemplo, o primeiro passo é como você vai quebrar ele em problemas menores, né? Como você vai expandir, né, adicionar novos elementos ao seu problema a cada interação em busca da solução maior. Isso é um ponto. Outro é tentar descobrir como você reaproveita uma subestrutura ótima dentro desses subproblemas. Então, se você consegue identificar essa subestrutura ótima, é ela que vai ser utilizada futuramente nas etapas futuras, né, em busca da solução. E isso depende muito do quê? De você conseguir reparar nessa sobreposição dos subproblemas, né? Verificar que eles são recorrentes e acabam aparecendo mais de uma vez esses cálculos quando você está tentando procurar a sua solução. Tá? Então, geralmente, os passos que se seguem, né, para programação dinâmica é você dividir o problema em subproblemas, né? Você tem que saber como fazer isso. Tem que identificar como computar esses valores, né, da estrutura ótima para formar uma estratégia bottom-up, né, de um problema menor para um problema maior. E como se armazena isso, geralmente uma tabela, um vetor que vai estar armazenando essas soluções menores. Tá? E por fim, você vai construindo essa solução ótima até que você chega na solução maior, né, que ela é composta por várias sobreposições de subproblemas, em que você utilizou essas subestruturas ótimas até chegar na solução final, que também é ótima. Tá? Talvez isso seja um pouco abstrato aqui, mas vou tentar reforçar isso daqui num problema mais elaborado que eu vou mostrar daqui a pouco, um problema clássico resolvido com programação dinâmica. Novamente aqui para tentar deixar claro qual a diferença entre divisão e conquista e programação dinâmica. Os dois, a gente tem essa ideia de quebrar, né, o problema maior em instâncias menores. Uma grande diferença da programação dinâmica é que ela não vai aproveitar todas as instâncias menores para chegar na solução final. Muitas estratégias de divisão e conquista você reaproveita as soluções menores, elas são totalmente, às vezes, aproveitadas, são compostas, né, na etapa de conquista até chegar na solução maior. Na programação dinâmica, não. Você vai sempre reaproveitar as soluções ótimas para tentar chegar na solução maior. E geralmente também a gente começa de uma estratégia bottom-up, ou seja, a gente tem um problema menor, por exemplo, uma instância do meu problema,
coloco duas instâncias, três, assim por diante, até que eu chego no problema completo em todas as instâncias envolvidas, né, todos os parâmetros, todas as especificações daquele problema que eu quero resolver. O primeiro problema que eu vou colocar para a gente aqui, que a gente vai tentar vai resolver, né, com programação dinâmica, é um problema bem conhecido como o problema da mochila 01 ou mochila booleana. A ideia é que, dada uma mochila, né, de capacidade C, ou seja, ela tem uma capacidade para carregar um peso C, né, aqui na ilustração 15 quilos, por exemplo. E você tem à sua disposição N itens, né? Nesse exemplo aqui a gente tem 5 itens disponível, né? Então, cada um dos itens eles vão ter o quê? Um peso, né? Como você pode ver ilustrado aqui, ó, tem o peso desse item e também tem um valor associado, né? Você tem aqui o valor indicado aqui com o cifrão, tá? E a ideia é que você deseja selecionar alguns itens, né? Ou melhor, quais itens você deveria selecionar para colocar nessa mochila, de modo que você maximize o valor dessa mochila, ou seja, você tem uma limitação de peso que você pode carregar, né? Então, quais itens eu devo colocar aqui dentro, de modo que eu consiga carregar nessa mochila, né? Não exceda a capacidade dela. Mas também eu tenho que ter um valor máximo para todas as possibilidades existentes, né? Então, você tem um problema aqui, naturalmente, de combinação, né? Você tem uma permutação que você pode fazer. Por exemplo, você poderia utilizar um branch and bound, seria todas as possibilidades de combinação de itens, né, ou de quais itens você deveria colocar na mochila, de modo que você maximize o valor que está sendo carregado dentro dela, tá? Mas isso geraria o quê? Um problema de uma ordem exponencial, né? Então, existem outras estratégias mais eficientes. Aqui vamos imaginar uma configuração de problema. Imagine essa mochila aqui de capacidade 5, tá? E 4 itens disponíveis, tá? Então, teria lá, o primeiro item tem o valor 50, peso 4, outro valor 40, peso 2, o valor 30, peso 1, o valor 45, peso 3, tá? Isso é só mochila. Então, se você fosse uma estratégia aqui, por exemplo, vamos dizer gulosa, né? Eu peguei o maior item, quer dizer, o item de maior valor e adicionei na mochila. Qual é o peso dele? 4, né? Ou seja, eu já preenchi a mochila, eu não vou conseguir colocar esse aqui de peso 2, esse aqui de peso 1 eu consigo colocar, né? Então, cabe esse de peso 1, tá vendo? Então, numa estratégia gulosa, eu fui por aquele de maior valor, coloquei. Sobrou o quê? 1. Esse aqui é o outro de maior valor, não consigo colocar, né? Porque eu excederia o peso da mochila, ou seja, se eu adiciono ele, daria um peso 6, que excede a capacidade 5, tá? Então, vou para o próximo de maior valor, é esse de peso 30. Cabe na mochila? Cabe, porque ele tem peso 1, né? Então, se eu chegaria então no peso máximo da mochila, que é 5. Como não tem mais jeito de colocar mais nenhum item, eu pararia o problema aqui, chegando a um valor acumulado da mochila de 80. Aí a pergunta é, essa é a melhor solução para esse problema? Ou seja, existiria outra configuração, né, de itens que eu poderia levar, de modo a maximizar esse valor? Então essa foi a estratégia gulosa, né, que optou por pegar aquele, por exemplo, de maior valor. A gente vê, ó, que teria uma outra opção, tá vendo? Eu pegaria esse aqui, ó, com 45. Eu não tinha reparado, né? Mas de 45 aqui era maior, mas também não caberia na mochila, né, tá? Por isso que eu fui direto aqui pro de 30. Ah, que teria já daria a capacidade máxima da mochila, tá? Se eu voltasse aqui, não daria para adicionar esse de 45 também, porque tem o peso 3, tá? Então, aqui numa outra estratégia, né? Quer dizer, ou a solução ótima, né? A gente teria aqui o de 45, né, com peso 3, e esse aqui de 40 com peso 2, né? Ou seja, ele também daria o peso 5 da mochila, mas só que eu tenho o quê? Eu tenho 85 de valor agregado. Então, eu tenho o quê? Uma opção melhor do que aquela abordagem lá da minha solução gulosa, tá? Então, você vê que, por exemplo, uma solução gulosa para esse problema já não daria muito certo, tá? Porque eu não posso retroceder, como eu comentei, né, para verificar outras possibilidades, senão a gente estaria quase que implementando o branch and bound. Então, como eu resolver esse problema? Né? Uma estratégia é resolver por programação dinâmica, tá? Então, a gente vai sair da resolução de combinação, por exemplo, do branch and bound, que seria algo de ordem exponencial, e com programação dinâmica a gente chega numa ordem de n, que seria o número de elementos, vezes c, que é a capacidade da mochila, né? Você vai perceber que essa complexidade está relacionada ao tamanho da tabela que eu vou criar para armazenar as soluções.
Eu tenho uma tabela com N linhas e C colunas, tá? Em que cada linha representa um item, ou seja, uma instância do problema com relação a itens. E nas colunas eu vou variar o quê? Diferentes pesos de mochila até a capacidade C, que também estaria associado ao quê? Diferentes subproblemas de capacidade, ou seja, eu vou resolver diferentes problemas de mochila com diferentes capacidades e considerando também a diferença de diferentes quantidades de itens. Tá? É isso que eu vou mostrar agora para vocês. Aqui seria um exemplo, tá? Só pela ilustração. Eu também vou deixar registrado aqui, porque essa basicamente é a linha que a gente vai estar resolvendo aqui para o problema. A gente vai percorrer aquela matriz, resolvendo com base nessa verificação aqui do valor máximo. Né? Uma instância anterior, uma solução ótima anterior é melhor do que uma solução atual, mas uma previamente conhecida. Né? Então é isso que a gente vai estar decidindo a cada interação. Então vamos lá, aqui eu vou mostrar para vocês a resolução, um exemplo de resolução de problema, utilizando programação dinâmica. Tá? Então, a configuração aqui, a capacidade vai ser 15, e eu tenho 6 itens para adicionar disponíveis, né, para eu escolher quais eu devo selecionar para adicionar à mochila de modo que eu maximize o valor agregado à mochila, tá? Então, como que funciona o problema, né? Como eu comentei, a gente tem que quebrar em problemas menores, a gente parte da resolução desses problemas menores até chegar na solução maior, tá? Então, nessa estratégia aqui de programação dinâmica para o problema da mochila, a gente vai ter sempre duas tabelas. Uma tabela é onde eu vou armazenar os valores, tá? Se eu quisesse apenas saber o valor da mochila, né, ou seja, o valor ótimo, só essa tabela seria suficiente. Mas como às vezes eu vou querer saber quais foram os itens, né, que chegaram, que me resultaram naquele valor ótimo, eu vou precisar de uma outra tabela para eu armazenar quais foram os itens escolhidos, né, a cada etapa de subproblema que resultou nesse valor ótimo. Tá? Aqui onde estão os subproblemas? Né? Tem dois tipos. Ó. Cada linha, né, vai ser o quê? Uma busca, um caminhar que eu tenho, aumentando o tamanho das minhas instâncias, né? Eu coloco uma nova instância de elemento aqui de item no meu problema, até que eu chego na última linha, que vai ser o quê? A instância final de solução, que eu vou ter todos os itens estão sendo considerados nessa parte final aqui. Então, o que você vai perceber? Ó? A cada etapa, eu vou adicionando mais um item no meu problema, em busca da minha solução final. Quando eu chego aqui na linha final, eu levei em consideração todos os itens a partir de o quê? De subproblemas anteriores com menos itens. Né? Então, essa é uma das maneiras, né, a primeira maneira que a gente faz para quebrar o problema maior em problemas menores. Ou seja, a gente considera a cada etapa que eu estou adicionando mais um item ao problema e com base na solução ótima anterior, eu tomo decisão para qual é a solução ótima atual. Até que eu chego na última porção, em que eu vou observar a etapa anterior, que tem as soluções ótimas até aquele momento, para tomar a decisão nessa etapa final, para chegar na minha solução ótima final, que é o peso maximizado aqui da mochila. Quer dizer, o valor maximizado da mochila. Tá? Outra subdivisão é que eu considero que diferentes tamanhos de mochila, tá vendo? Então, meu tamanho de mochila é 15, né? Ou seja, minha capacidade é 15. O que eu faço? Eu quebro em capacidades menores para eu tomar decisões para diferentes capacidades. Vocês vão entender por quê. O que vai acontecer? Eu sempre vou tomar decisão na etapa anterior, ou seja, para a capacidade atual que eu estou analisando, o que é melhor? Eu vou observar uma etapa anterior ou pegar uma etapa anterior que caiba esse novo item, né? Ou seja, eu tenho uma solução ótima anterior com uma capacidade menor, ou seja, ainda tem espaço para eu preencher essa mochila e eu estaria o quê? Simulando a adição desse novo item que está sendo considerado nesse subproblema que é ótimo e que eu consigo adicionar um novo elemento. Então, a decisão sempre vai ser essa. Ó. O que compensa? Para uma capacidade 6, por exemplo, eu observar uma etapa anterior ou pegar uma capacidade que caiba esse item. Né? Então, o que vai compensar? Então, essa é a decisão que eu vou estar tomando a cada instância, né, para a gente estar o quê? A solução ótima para essa instância do subproblema. Nessa etapa inicial, o que vai acontecer? Como eu tenho essa etapa de inicialização aqui para facilitar o algoritmo,
É como se eu não tivesse nenhum item disponível, por isso está tudo zerado aqui, tá bom? Então aqui basicamente no primeiro elemento eu vou apenas o quê? Adicionar esse valor da mochila para todos esses subproblemas de diferentes capacidades, tá? Então basicamente é isso que eu vou fazer na primeira etapa, que seria até uma etapa de inicialização. Eu poderia até começar com ela, tá? Se você notar aqui embaixo, o que, que vai ser esse 0 e 1? O 0 vai indicar que esse item atual, né, dessa linha não faz parte da solução, e quando tem um 1, indica que ele faz parte da solução, ou seja, essa solução ótima para essa configuração de subproblema, esse item fez parte dela, tá? Mais para frente aqui vai dar para perceber melhor. Então, feito isso, o que, que eu tenho? Eu tenho a primeira etapa em que eu considerei diferentes tamanhos de mochila, e nessa instância de subproblema eu tinha o quê? Somente um item para levar em consideração. Então, quando eu tenho somente um item para levar em consideração, o que, que acontece? Como o peso dele é 6, ele só vai poder ser adicionado em problemas de mochila de capacidade 6, tá vendo? Por isso que dessa capacidade 1, 2, 3, 4 e 5, ele não foi adicionado em nenhum momento. Então, ele só pode ser adicionado a partir desse momento. Então, nessas etapas aqui eu acabei copiando o anterior, ou se eu considerasse esse como etapa de inicialização, apenas zeraria, tá? Poderia até eliminar essa primeira linha, começaria com uma etapa de inicialização em que eu tenho somente esse item, né? Seria até melhor, tá joia? Então, vamos lá, eu vou evoluir, né? Adicionar mais uma instância de problema, em que eu estou considerando mais um item, tá vendo? Então, aqui eu tenho um item de valor 9 e peso 5. Como ele tem o peso 5, ele pode ser adicionado na mochila a partir de uma capacidade 5. Então, a partir daqui ele cabe. Então, por isso que eu estou considerando ele a partir desse momento. O que, que eu faço com essas capacidades anteriores? Eu copio a solução ótima anterior, tá? Então, a solução ótima anterior é copiada, ou seja, eu estou indicando que para essas capacidades menores aqui, né, que eu não poderia considerar esse item, a etapa anterior é a ótima. Então, eu estou replicando ela para frente, passando ela para frente, até chegar na solução final. Tá? Então, sempre que você não tem como decidir aqui, você copia a solução ótima anterior, tá vendo? Então, aqui a gente está reaproveitando essas soluções ótimas anteriores e propagando ela para frente. Então, a partir desse momento, eu começo a levar em consideração a possibilidade de adicionar esse item. O que eu vou fazer? Ó? Eu verifico se a solução ótima anterior é melhor, ou eu pego uma capacidade ótima de mochila da etapa anterior que caiba esse item. Qual é a que cabe esse item? Seria uma capacidade 0, né? Em que eu posso adicionar esse item, né? E chego nessa capacidade atual que eu estou considerando que é 5. Então, seria o quê? O 0 mais o 9, né? Estou verificando se isso é melhor do que essa anterior, já conhecida para capacidade 5, tinha valor 0. Obviamente é esse aqui. Então, por isso que eu estou colocando aqui que para a capacidade 5 atual, nessa configuração, né, de subproblema que eu estou levando em conta, esse em que esse item faz parte, nessa solução em que esse item faz parte, ela é melhor. Tá? Então, por isso que eu coloquei o 9 aqui. Aí que vem algo para a gente analisar. O que, que vai compensar? Eu utilizar. Agora eu vou resolver isso aqui, ó, capacidade 6, considerando a adição desse novo item, tá? Então, o que, que eu observo? Eu tenho uma solução ótima anterior para a capacidade 6, cujo valor era 11. O que compensa? Manter esse 11 ou adicionar esse item a uma capacidade ótima de mochila da etapa anterior. Qual capacidade de mochila caberia o item de número 5 que não excederia essa capacidade 6 que é que eu estou analisando agora? Para isso eu posso fazer essa estratégia, 6 menos 5, 1, né? Então eu vou lá para a capacidade 1, na etapa anterior, o valor agregado era 0. Colocando esse item, agregando a esse subproblema aqui de capacidade 1, eu vou ter o quê? O peso 5 mais o peso 1, né? Que já poderia ter alguém adicionado lá de peso 1, resulta no peso 6, né? Então, por isso que agregando, eu chego o quê? Numa ideia de solução para uma capacidade 6. Eu somo também os valores, né? Eu tinha um valor 0 agregado, mais o valor 9 agregado, dá 9. Então, o que compensa? Essa solução ótima de um peso menor, mais esse item, ou uma solução anterior que já tem uma solução para capacidade 6, que é peso 11. O peso 11 é melhor, tá? Então, basicamente é isso que eu estou ilustrando aqui. Como o peso 11 é melhor, eu replico o valor agregado de 11, né? Então, a melhor solução é aquela solução ótima já previamente computada. E eu indico com zero aqui falando que esse item não está fazendo parte dessa solução, tá? O mesmo vai acontecer aqui, né? Ó, por exemplo, o que é melhor? A etapa anterior, uma capacidade 7, cujo valor era 11,
ou pegar uma capacidade 2 aqui, né, que eu posso adicionar esse item, e somando esse 9 mais 0 aqui daria 9, né? O que é melhor? O 11 da etapa anterior já conhecida, ou adicionar esse item numa instância, né, anterior ótima, né? A gente vai ver novamente que o 11 é melhor, tá? Aqui vai acontecer a mesma coisa, aqui também, tá? Então você vê que em nenhum desses momentos, esse valor 11 teve colaboração desse item, por isso está sendo indicado aqui com 0, tá? Agora vamos num ponto aqui diferente, ó. Eu estou aqui na capacidade 11, tá? Anteriormente, numa solução ótima anterior, a mochila de capacidade 11 tinha um valor agregado de 11, tá? O que é melhor, manter esse valor agregado de 11 com a configuração que foi identificada aqui, ou observar uma capacidade anterior de mochila que caiba esse item, né? Então seria o que? 11 menos 5 dá 6, né? Então eu tenho uma solução ótima para a capacidade 6, cujo valor é 11. Adicionando esse item nessa configuração de problema, o que faz? Eu estou resultando, né, em uma solução para a capacidade 11, cujo valor agregado ó, é 20. Então, o que compensa? Compensa essa nova configuração em que eu pego uma solução ótima anterior para uma capacidade menor e adiciono esse item para chegar numa solução ótima para essa capacidade 11, que é melhor do que uma solução previamente conhecida para ela, tá vendo? Então, daí que vem a ideia da programação dinâmica de reaproveitar a subestrutura ótima de etapas anteriores para compor soluções futuras que também são ótimas, tá? Então, eu tenho uma solução ótima aqui que é resultado de várias combinações de soluções ótimas anteriores. Então, isso vai sendo propagado para frente até que eu chego na minha solução final, que é o quê? É uma combinação de várias estruturas ótimas anteriores que resulta na minha melhor solução para o meu problema. Tá? Aqui vai acontecer a mesma coisa, né? Com a capacidade de 12, a solução ótima que eu tenho é 11. O que é melhor? Utilizar essa capacidade de 11 ou pegar uma configuração anterior de problema que caiba, né? Esse item de peso 5, né? Ou seja, também vai ser valor 11, mais o 9 daria 20. Então, 20, o que? Ele é melhor do que esse valor já previamente conhecido, né? 11 para essa capacidade 12, tá? Então, eu vou substituir. E note que aqui embaixo eu estou indicando que esse item está fazendo parte dessa solução, ou seja, essa solução cujo valor agregado é 20, esse item faz parte dessa solução, tá? Então, tem essas marcações para depois no final eu vou ter que recuperar a minha solução. Então, eu vou saber recuperar a solução com base nesses zeros e uns, tá? Porque aqui, se você notar, eu só estou propagando o valor ótimo, né? Ou seja, o valor maximizado das minhas subestruturas ótimas. E aqui eu vou ter o valor ótimo da mochila, tá? Mas só com esses valores eu não consegui recuperar a solução. Por isso que eu preciso dessa outra tabela, que ela registra em cada momento qual item fez parte daquela solução. Tá? Então aqui, se você for ver, daria tudo a mesma coisa, tá? Porque vai ser sempre esses mesmos valores. Feito isso, o que eu tenho? Eu tenho uma solução ótima do subproblema que considera dois itens e diferentes tamanhos de mochila. O que eu faço agora? Adiciono mais um item em busca da minha solução. Tá? Então, novamente, ó, por que já apareceu preenchido aqui? Porque eu só vou poder considerar esse item de tamanho 8 a partir da capacidade 8, que antes disso ele não cabe, né? Então, por isso que eu copiei as etapas anteriores. Ó. Então, por exemplo, capacidade 5, o valor ótimo que eu tenho é 9, capacidade 6, o valor ótimo que eu tenho é 11, e o 7, o valor ótimo que eu tenho também é 11, tá? Então aqui se você vê que esse item não contribuiu para esses valores, tá? Então a partir daqui eu posso considerar esse item. Então o que eu tenho? Tenho uma solução ótima anterior para uma capacidade de 8, cujo valor era 11. Mas o que eu faço? Mantenho isso daqui, né, essa solução anterior, ou tenho uma solução menor? Uma solução melhor, o que seria? Observar uma capacidade que caberia esse item. Seria a capacidade 0, tá? Então adicionando esse item aqui, ó, eu teria o quê? Um valor 18 agregado. E ele é melhor do que essa solução anterior. Por isso que eu substituo, falando que agora para a capacidade 8, considerando agora mais um item, né, em busca da solução, nessa nova configuração de subproblema, ele é melhor, essa nova solução que eu estou propondo, do que a solução anterior. Então, para a capacidade 8, a nova solução ótima é aquela cujo valor é 18 e leva em consideração a adição desse item. Tá? Aqui vai acontecer a mesma coisa, aqui também. Né? E aqui a gente já vê que não, né? Por exemplo, para a capacidade de 11, eu tenho uma solução anterior cujo valor era 20. E eu poderia considerar o quê? Uma mochila de capacidade
anterior que caberia esse item, né? Mas resultaria quanto? Em 18. Então, eu tenho o que é melhor? O 18, né, que seria uma subestrutura ótima de uma mochila de capacidade menor mais esse item, ou a solução previamente conhecida para a mochila de capacidade 11. Né? Essa daqui é melhor. Então, o que eu faço? Eu repito o valor e indico que esse item aqui não fez parte da solução. Aqui é a mesma coisa, né? E aqui a gente vê que já vai ter uma diferença. Por quê? Porque eu tenho a solução ótima para a capacidade 13, previamente conhecida é 20. E eu vou ter um novo cálculo, que seria o quê? A mochila de capacidade 5, né? Porque ali eu tenho espaço, né, para adicionar esse item, né, cujo peso é 8, resultando aí no valor máximo da capacidade 13, tá? Então eu pegaria a solução ótima para a capacidade 5, eu já tenho um valor agregado nela de 9, adicionando esse item de valor 18, o que que acontece? Eu chego na mochila de capacidade 13, né, que vai ter algumas configurações de itens lá dentro, cujo valor resultante é 27, né? Então o que que eu tenho? Eu tenho que isso é melhor do que a solução anterior que eu tinha, cujo valor era somente 20. Então eu substituo, eu tenho agora um novo valor de solução ótima para capacidade 13, e eu indico aqui, ó, que esse item faz parte da solução. Tá? Aqui vai acontecer a mesma coisa, ou seja, anteriormente para a capacidade 14 eu tinha um valor agregado de 20, mas se eu pegar uma solução anterior ótima de capacidade menor e adicionar esse item, né, porque aqui ele cabe, o que que eu teria? Eu teria um valor agregado de 29, que é melhor do que aquele de 20 previamente conhecido. Tá? Então, eu vou substituir, eu falo que agora o valor ótimo para uma mochila de capacidade 14, considerando 3 itens, né, até o momento, é 29. E eu indico aqui embaixo que esse item fez parte dessa solução. Tá? E por fim, a mesma coisa. Tá? Então, com isso, nós chegamos ao fim dessa etapa, em que eu considerei diferentes subproblemas de tamanho de mochila, e agora com 3 itens, né, em busca da minha solução. Então, eu vou adicionar mais um item, depois mais um, até que eu chego no final com a solução ótima, com todos os itens, né, e com diferentes tamanhos de mochila. Se você prestar atenção naquilo que eu falo da subestrutura ótima, é que eu sempre pego a solução ótima anterior, né, ou seja, eu reaproveito as subestruturas ótimas para compor uma nova estrutura ótima. Né? Então, esses são os princípios, né, que tem que ficar bem claro aqui na programação dinâmica, que se difere bem da divisão e conquista. Tá? Então, aqui eu teria esse agora o novo item, né, de valor 6, peso 2. Você vê que ele já é considerado desde o começo aqui, porque ele cabe a partir de uma mochila tamanho 2. Nesses dois aqui ele não tinha, então ele copia. E aqui ele vai acabar sendo adicionado, né, porque era 0, então é como se tivesse esse item sendo adicionado a essas diferentes capacidades. Tá? Aqui a solução anterior é melhor, tá? Eu vou um pouquinho mais rápido aqui, porque eu já fui bem detalhista nesse início, espero que já tenham entendido, né? Então, a solução anterior é melhor do que aquela de uma menor capacidade, mais a adição desse item. Aqui a mesma coisa, né? A solução anterior é melhor do que uma capacidade menor com a adição desse item. Aqui não, né? A solução anterior não é melhor do que uma capacidade menor com a adição desse item que resulta em um valor agregado de 15 para a mochila, né? Então, tem uma configuração de itens que resultou em 9, mas esse item resulta em uma configuração de 18, tá? Quer dizer, de 15. Aqui a de 18 é melhor, aqui também. Aqui a gente vai ver que a de 18, né, que tinha uma configuração para mochila de tamanho 10, ela é pior do que uma configuração anterior, adicionada com esse item, né, que resulta em uma configuração melhor, de solução ótima, para uma mochila de capacidade 10. Tá? Aqui a mesma coisa, aqui a mesma coisa, e aqui não, né? Ou seja, eu tenho uma capacidade anterior ótima, para a capacidade 13, né, a solução anterior ótima é melhor, eu replico ela, do que aquela, né, de tamanho menor, com a adição desse item, né, que resultaria em 27. Aqui também vai acontecer a mesma coisa. E por fim, aqui eu tenho uma substituição, em que a solução anterior para a mochila de capacidade 15 era 29, mas eu vejo que se eu pegar a solução ótima para a capacidade 13 e adicionar esse item, né, porque ele cabe lá dentro, eu chegaria o quê? Num valor ótimo de 33, que é melhor do que a solução anterior para 15. Né? Então, eu tenho o quê? Que a adição desse item nessa solução ótima anterior, para uma capacidade menor, né, somado esse item, eu chego numa nova solução ótima para a mochila de capacidade 15. Tá? Então, a gente chega novamente ao fim de mais uma etapa e vai para a próxima etapa. Tá? Aí é a mesma coisa,
as mesmas ideias, tá? Aqui eu estou vendo, não, tá certo. Ele copiou a etapa anterior, e aqui ele começa a considerar também a etapa anterior, com aquelas verificações que eu já falei para vocês. Eu vou passando aqui um pouquinho mais rápido, porque é a mesma verificação que está sendo tomada a todo instante. Aqui só um detalhe, né, que eu quero mostrar, que houve um empate, tá vendo? Então eu tenho uma solução ótima anterior, que é 18, ou eu pego uma mochila de capacidade menor, somo esse item, e também chegou em 18. O que eu faço nesse caso? Eu escolho um desempate, tá? Se qualquer um dos dois que eu escolher, eu estou propagando o mesmo valor, ótimo. Ou seja, não vai influenciar no resultado final. O que pode mudar é os itens que estão sendo adicionados à solução. Tá? Pode ser que eu tenha, então, mais de uma configuração de solução que resulte no mesmo valor ótimo. Tá? Então, aqui eu estou mostrando, né, esse empate, destacando que qualquer uma solução que eu escolher, eu vou ter o mesmo valor agregado, mas o que pode mudar são os itens que compõem aquele valor agregado. Tá? Só esse destaque. Então, continuando aqui também, né, um pouquinho mais rápido, até que eu chego na última porção, né, de solução do problema até um. Ele vai verificar todos aqui. Então, vou lá, um por um, né? E vai agregando, tá? Então, verifica se o que é melhor, o anterior 18, né? Ou pegar um anterior que cabe ele e adicionar, que também teria um outro empate. Aqui é a mesma coisa, o 18, ou o anterior que cabe ele, mais o 3, né? Daí o 21 é melhor. Aqui o anterior é melhor. Aqui foi melhor compor, né, com uma solução anterior. Até que eu chego no valor final, né? Que eu voltei para destacar, porque eu já estou chegando aqui no final. Até que eu tenha uma solução previamente conhecida que tinha valor 33, né? Para mochila de tamanho 15. Ou é melhor pegar aquela configuração que eu tinha para mochila de tamanho 14 e adicionar esse item, porque ele cabe lá dentro, né? Agregando um valor de 34. É melhor. Então, eu chego na minha solução final, né? Indicando que esse último item está fazendo parte da solução. Então, eu teria o quê? Que a melhor solução de valor agregado que eu tenho para essa mochila, nessa configuração de problema, é o valor 34, tá? Agora, quais itens que eu estou escolhendo para chegar nesse valor 34, né? Muitas vezes isso é importante também. Então, por isso que eu tenho essa tabela aqui. Então, o que eu faço? Eu sempre observo, né, a última coluna, que é o problema completo, né? E última linha, que aqui é onde ele armazena a solução completa. Então, eu vejo, para a minha configuração de mochila tamanho 15, eu pego a primeira ocorrência de 1. E nesse caso aqui, coincidentemente, já é, né? Esse elemento aqui já é o 1. Então, eu pego ele e indico que esse cara faz parte da solução. Se aqui fosse 0, eu vou para a etapa anterior. 0, vou para a etapa anterior, até achar o 1. Achei o 1, eu já indico que esse elemento faz parte da solução. E como eu acho os demais, o que eu faço? Como esse elemento já faz parte da solução, o que eu faço? A ideia é como se eu estivesse removendo ele da mochila. Por exemplo, eu estou numa mochila de tamanho 15, certo? Então, removendo esse elemento de peso 1 da mochila, isso me leva ao quê? A uma mochila de tamanho 14. Então, a partir da etapa anterior, eu venho para a mochila de tamanho 14 e procuro o próximo 1. Já é também aqui. Tá? Então, o que isso indica? Indica que esse elemento também faz parte da solução. Aí vem a mochila de tamanho 14, esse item tem peso 3. Eu removo ele da mochila. 14 menos 3 daria 11. Então, venho para uma configuração de mochila de tamanho 11 para a etapa anterior e procuro nessa coluna qual que é o primeira ocorrência de 1. Aqui já é logo esse elemento, tá? Teve ocorrência de 1. Então ele já faz parte também da minha solução, tá? Aí novamente, tamanho 11, capacidade 11 na verdade, peso 2, subtrai 11, 2 do 11, né? Seria 9. Aqui também esse cara já está fazendo parte da solução, tá? Aí novamente, eu subtrai, né? 8, 9 menos 8 dá 1. Aqui eu vou até o final, não tem ninguém, ou seja, mais nenhum item fez parte da minha solução. Então, com isso, esses itens que foram marcados, ou seja, essas linhas que foram marcadas, são os itens que fazem parte da minha solução. Né? Então, é aquele item de valor 18, peso 8, valor 6, peso 2, valor 7, peso 3, valor 3, peso 1. Tá? Então, eles, adicionados à mochila, agregaram esse valor 34. Interessante que o peso resultante final é 14, né? Ele nem ocupou a mochila por completo, mas é a melhor solução que eu tenho, tá? Talvez exista outra, né, com base naquele empate, tá? Pode ser que existisse outra. Algo importante é que nesse problema, né, não sei se eu destaquei bem, mas eu sempre tenho que selecionar somente um item e ele por completo e não pode ter duplicação do item, tá? Então por isso que vai acabar sobrando espaço muitas vezes, mas eu vou chegar na solução ótima.
Tá joia? Vou gravar outro vídeo depois com outro problema bem comum, que é o problema da subsequência comum máxima, tá? Eu cito alguns materiais que eu consultei e também os livros da ementa, da bibliografia básica, né, e complementar do curso.